Olha, se o bem a Dario constitui sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, senão a procurarmos contra a lei de seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei de Esther. Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudado segundo a lei dos médios e dos persas, que senão podem revogar. Dessa causa, o rei Dario assinou a escritura de interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graça diante de Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e suplicar diante de seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo eles médicos, certo, senão você pode revogar. Então respondeu e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e terminou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos médios dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, e ele te livre. Foi trazer uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou nesse jejum, e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música, e fugiu do sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou para Daniel com voz triste e disse: o rei é Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, deve-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos teus leões, dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi direito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirar Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: façam sejam multiplicados. Façam um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus Daniel. Porque ele é o Deus vivo, o que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, no reinado de Ciro, o persa. Então, a história é bem clara, né? Daniel, ele já tinha sido honrado, lembra, que mudou o reino, né? A Babilônia caiu, o rei da Babilônia foi vencido, foi derrotado. Daniel profetiza sobre isso. O rei é derrotado, o filho do rei assume, né? Como a gente viu lá no capítulo anterior, e esse rei
Ele morre e a Babilônia cai. Aí a Babilônia, que dominava Judá, é dominada pela Pérsia. Né? Os médios, os persas e tal. E aí tem um novo rei, o rei Dario. Historicamente, é um dos maiores reis da história da humanidade, o rei Dario. Foi um grande rei, né? Na antiguidade. E esse rei reconhece em Daniel, Daniel é escravo do escravo. A situação de Daniel piorou. Daniel tinha vindo de Judá para a Babilônia, porque a Babilônia havia conquistado Judá, havia conquistado Jerusalém. E aí Daniel é trazido, ele, né, e os moços, e Mesaque, são trazidos, e eles são, apesar de terem um alto cargo, uma alta função, eles são escravos. Eles são os que vieram de Judá, foram trazidos de Judá. E Daniel, dentro do reinado da Babilônia, atinge um alto cargo, um alto posto, uma alta posição. Daniel profetiza para o rei, e depois para o filho do rei, que eles seriam dominados, eles seriam vencidos. Aí chega os persas. Dario devia conhecer a reputação de Daniel. Porque Daniel era um grande funcionário, como se fosse um grande ministro, né? Um grande primeiro-ministro da Babilônia. E o rei reconhece isso em Dario. E o engraçado é o seguinte: duas nações entram em guerra. Uma nação vence. O que acontece com os chefes da nação derrotada? Exilados, submetidos. São presos, submetidos, escravizados, mortos, exilados, né? Daniel não. Daniel não é exilado, Daniel não é preso, Daniel não é morto. Pelo contrário, ele é colocado para continuar governando a Babilônia, que agora é persa. O que o rei Dario fala, né? Ele vai construir sobre o reino, não só da Babilônia, mas também da Pérsia, 120 sátrapas. O que são sátrapas? Sátrapas seriam governadores. Você tem os sátrapas que vão administrar 120 regiões do reino da Pérsia. Esses sátrapas, debaixo deles, tem prefeitos, que administram cidades, regiões menores. Acima dos sátrapas, dos governadores, tem uma outra esfera de autoridade, que são três, que eles chamam de presidentes. Um dos três é quem? Daniel. Então, Daniel só está abaixo de quem? Do rei. E o rei tem a intenção de criar um outro cargo entre... Por quê? Porque tem três pessoas que se reportam ao rei. Três presidentes. Um deles é Daniel. O rei confia tanto em Daniel que ele quer colocar Daniel acima dos presidentes. Então Daniel vai ser um super-presidente. E abaixo de Daniel está todo mundo. E acima de Daniel, nossa, não vai ter nem os pares. Então tem dois pares de Daniel, né? Ele mais dois presidentes. O rei confia tanto em Daniel que vai colocar Daniel numa posição superior. Então Daniel não vai ter nem os pares mais. Ele vai estar diretamente abaixo do rei. Como acontece com José. Ele fica abaixo do faraó. Só que aí é inveja. Né? A inveja é das pessoas que estão ao lado de Daniel e abaixo de Daniel procuram algo para acusar Daniel diante do rei. Para que o rei chegasse e fizesse com Daniel o que era esperado fazer. Matar, prender, deportar, exilar, enfim. Só que essas pessoas descobrem que não há o que falar. Não há o que falar, Daniel. Daniel dá um bom testemunho. E aí o que acontece? Eles entendem, o diabo é inteligente. O diabo, ele é muito mais inteligente do que nós. Até porque ele tem muito mais experiência, muito mais idade, muito mais vivência, muito mais conhecimento do que nós. Ele é um espírito, ele é um anjo. Então, o diabo arquiteta um plano para pegar Daniel. E vai aonde nesse plano? Qual que é a isca que o rei engole?
O que eles falam por rei para convencer o rei? Não. É uma coisa que eles falam que convence o rei, afinal, o negócio. O rei não tem preocupado, não tem problema com a adoração aos deuses. Eles dominam várias nações. Natural, né? Natural da época, natural do lugar. Os persas, os babilônios, os romanos sabiam administrar as coisas. Os romanos não tinham problema com os judeus a que respeito à adoração do templo. Não é isso que pede. Não é lá comeu, né? Hã? Calma lá comeu? Não é. É com ele, então, né? É com ele mesmo. Porque ele, o Daí, se achavam mesmo, né? Olha o que eles falam. Todo homem que por 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti. Qualquer homem, todo homem que está fizer petição a qualquer Deus, inclusive os deuses da Babilônia, ou a qualquer homem que não a ti, ó rei, por 30 dias, o rei Dario é colocado na posição de quem? De Deus. Por que 30 dias? Por que 30 dias? Faz falar, hein? Dia 30, dia 5. As pessoas, existe uma algo, né, que foi pesquisado, que algumas pesquisas em 30 dias, se você não tem nenhum contato com a palavra de Deus, através da oração, através do humor, através de qualquer coisa, porque 30 dias você fica completamente sem contato, você se perde de Deus. É como se você, aquele criasse você de tal forma, em tal magnitude, que você, é como se você, assim, Deus ficasse muito distante de você, porque você que mantém a sua ligação com o Senhor, é a sua comunhão, é como se você ficasse 30 dias sem beber, sem comer, morre. Então, aponta para uma morte espiritual. E é isso aqui que eles fazem, né? Nota, Dario é um rei que não é um rei natural, que não aponta como o faraó apontava e como Nabucodonosor apontava para Satanás. Dario não. Engraçado isso. Dario não aponta para Satanás aqui. Dario não tem essa. Dario é muito mais humano, é muito mais humano. Né? Quem aponta aqui para Satanás nesse contexto são as pessoas que vão envolver Dario. São sátrapas, os presidentes, as pessoas que vão envolver Dario que apontam para Satanás. Dario é um homem. E aí é uma coisa que Deus nos mostrou, que o diabo sempre faz. Fez com a mulher. Fez com a mulher. Ele seduziu e falou, você vai comer a maçã e você vai saber do bem. Exatamente. Como é que o diabo faz? Mas assim, aqui ele tocou no ego dele. Entendeu? O ego aponta muito para o que é meu, posse, orgulho, né? Na verdade, ele observa sempre para poder pegar aquilo que mais te envolve. Nesse caso aqui é a autoridade de Dario, autoridade de Dario. É isso que nós precisamos. Assim é que o diabo nos... É o principal modo como o diabo nos tenta. Ou seja, ele nos oferece algo que a minha carne, a minha emoção, né, deseja. E o diabo deturpa a minha identidade. A identidade é aquilo que o diabo quer manipular. Se o diabo manipula a minha identidade, me confunde em relação a quem eu sou, em relação a quem Deus é, o diabo está no controle da minha vida. Como é que o diabo podia colocar sobre Dario a identidade dele subjugada? Ele é o maior rei da terra nessa época. Dario está acima de todos os homens. Só tem um lugar em que Dario não está ainda. É o lugar de quem? De Deus. Então, o que falta para alimentar o ego de Dario? Ser comparado a Deus. Muitas vezes, o diabo procura o que falta no meu ego, me dá aquilo que falta no meu ego, para que naquilo que falta no meu ego, a minha identidade em Cristo seja deturpada.
E a minha identidade de homem, de pecador, minha identidade de minha natureza pecador e má se manifesta. E é assim que o diabo está manipulando o rei. E o rei cai. Porque é saboroso, é gostoso. Ou seja, quando o meu ego é massageado, é exaltado, é muito bom. Eu lembro que uma vez eu estava no clube, lá no Palmeiras, eu estava no vestiário. E aí um senhor, que um sotaque estrangeiro, começa a falar, começa a conversar comigo, eu lembro que estava conversando, eu lembro que a conversa era o seguinte: não, mas quando de mim, o senhor é um homem que apresenta uma boa aparência, o senhor apresenta, tem uma boa cultura, ele é um bom berço, ele manda a mim. O senhor representa alguém? Você representa alguém? Exatamente. Alguém de boa espírito, alguém de cultura, alguém que é uma pessoa. Eu comecei a achar, é um Mário, né? E aí ele falou uma coisa que aquilo me chocou. Ele fica vendo esse preto, andando de carro, feito agora de advogado, juiz, delegado, o senhor é que devia ser. O senhor tem cara de delegado, ou seja, aquele senhor é um tremendo racista, nazista, miserável. Explica ele! Fascista. Ou seja, aquela pessoa, você não deve julgar ela em todos os aspectos da vida dela. Mas em um aspecto da vida dela, ela era profundamente comprometida com Satanás, que era o preconceito. E ela foi criado nesse preconceito, ele estava me elogiando, me exaltando. Queria alinhar sua consciência de alguma forma para te formar uma opinião. É base, né? É base. E eu, enquanto até a hora que ele falou, que ele deixou claro a posição dele, eu estava trabalhando aquilo. Eu estava trabalhando. Eu a mãozinha fazendo uma matéria. Vai lá, agora aqui. É que não é Deus que o Espírito Santo em mim, não medita Deus tem misericórdia de mim e me fez que falasse aquilo e aquilo não é mim. Na mesma hora eu falo, muito obrigado, estou tem que embora, tem que trabalhar, ok. E a partir de então, eu cruzei com umas duas universidades e nunca mais dei trela pro cara. Só que o rei é que cai, né? Ele cai no truque, ele cai no tratamento. Que isso é mais sutil do que o custo, né? O cara se descarou, né? Mas aí que está. Uma aberração. Para mim, eu particularmente, eu acho que a posição mais perigosa é a mais alta. Porque você é muito vulnerável a todos os tipos de interpretações. Bajulação. De bajulação, de violência, né, assim, de puxar fraco. Então, para mim, assim, a posição mais alta é a mais perigosa. É a que mais comum. E deveria ser a que mais dá medo, né? Se fosse atrás Eu particularmente, sim. Para mim, dá medo. Porque ele está no treinador. Porque assim, eu não se confia. É que aí vão para dois extremos, né? Ou você não confia mais em ninguém, ou você acaba confiando e se sendo enrolado, vamos dizer assim. É o poder comum. Eu não entendi por que o Dário tinha com o Daniel, para depois ele ficar correndo atrás do Daniel. Porque ele conhecia Daniel. Tá, mas ele se achava Deus, mas... Então, mas é que tá, ele não ligou uma coisa para a outra. Ele foi ofuscado pelo próprio ego, pelo brilho que o diabo deu para ele. Foi ofuscado. Ele não viu as consequências. Ele viu só aquilo que de bem faria para ele. Não viu as consequências daquilo. E aí, o interessante é essa de Daniel.
Daniel, pois, quando soube da escritura que estava sem nada, o que ele fez? Ficou na dele? Foi lá no banheiro? Não, o que ele fez? Ele entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, ficando de joelho, e orava e dava graça diante de Deus, como costumava fazer. No que Daniel foi movido pela circunstância natural? Em nada. Em nada. Em nada Daniel se deixou afetar por aquilo que era natural. Daniel aqui, ele é muito mais temente a Deus, ele é muito mais fiel a Deus, ele é muito mais a Deus que Pedro. Daniel aqui, ele demonstra um amor e reconhecimento de quem Deus é, de quem ele é, muito mais do que Pedro. Porque aqui Daniel, ele não é alguém de autoridade, ele é o presidente, ele está abaixo do reino, ele conhece o reino, ele conhece os transcendentes do reino, ele sabe o poder do rei, ele é uma pessoa em evidência, ele é alguém que é marcado, ele sabe que o rei vai cumprir o que ele falou, e até porque Daniel é alguém de alta posição, Daniel tem que ser tomado como exemplo, ele tem que ser modelo, Daniel é o segundo na hierarquia do reino, ele tem que seguir a risca aquilo que o rei fala, ou seja, a pressão sobre Daniel é tremenda. O senhor olha para Pedro, o que acontece com Pedro, a Pedro que ele nega Jesus? Quem é que encosta Pedro na parede? É o povo, é a cozinheira, é o porteiro do prédio, né? é o vendedor de cachorro quente. Ou seja, não é ninguém. Pedro se achega a uma fogueira, está a gente do povo, né? O pessoal da galera. Pedro cruza com uma mulher. São pessoas que não têm poder, são pessoas que não são ninguém, são pessoas iguais a Pedro. Ou seja, Pedro tem muito mais medo das pessoas, em função daquilo que ele vê que Cristo está sofrendo. E nota, Cristo não foi crucificado, ele foi preso, Cristo está sendo interrogado, Cristo começou a ser torturado, Cristo não foi crucificado, e Pedro se perde medo das pessoas, das circunstâncias, do que está em volta. Daniel está na cara do rei, e que Pedro decreto é culpado, ele não tem o menor pudor, ele não tem o menor receio, não tem o menor constrangimento de continuar sendo quem ele é em Deus. Ele olha agora. O fato dele abrir a janela não quer dizer que ele fez isso de propósito. Não, era o costume dele. Ele ia para a janela, que estava apontado para Jerusalém, ele não podia ir para o templo, ele não podia adorar no templo, não podia servir no templo, então o que ele fazia? Ele orava olhando para Jerusalém. É que nem o muçulmano faz hoje. Ele ora voltado para a Meca. Então, é um hábito daquela nação, daquele povo. O judeu também fazia isso. Quando ele ia orar, ele procurava orar olhando para Jerusalém, olhando para o templo. Diz que até hoje eles fazem isso. Porque a mesquita... O povo judeu tem uma característica de trazer muito a memória que lhes traz esperança. Eles têm essa cultura de manter acesa a cultura para eles não se perderem. Eu não sei se é verdade isso. Eu já ouvi o seguinte. Na mesquita, até hoje, eles fazem a mesquita. O lugar para onde eles leem os rolos, a mesquita ficou orientada para Jerusalém. Ou seja, até hoje o judeu, quando não está em Jerusalém, ele ora olhando para Jerusalém. Mas já está fazendo isso. Ou seja, ele não sai da posição dele, de adorador. Ele não sai da posição dele para ministrar o Senhor. Para adorar, para se prostrar, para louvar, para orar a Deus. Ele não sai da posição dele. Apesar de toda a pressão que há sobre ele. E na mesma hora acontece o que tem que acontecer, né? Porque outra coisa que a gente faz também, então há uma artimanha do diabo para me destruir. Então o que eu faço? Eu vou lá e ostensivamente adoro a Deus. E essa é a minha adoração ofensiva, como Deus olhou para mim e viu que apesar das circunstâncias, esperando ele disse o teu povo, eu ainda assim o adorei. E
Deus vai me guardar e me salvar. Uma legião de anjos vai me envolver e o rei Daí não vai tocar em mim. É o que acontece? Não, pelo contrário, na mesma hora. Ei, olha, Daniel, o Daniel desobedeceu a tua ordem. Aquele que o Senhor mais confia desobedeceu uma ordem expressa. Que é outra coisa que o diabo faz. Se o diabo, para te derrubar, quiser te revelar a verdade, ele vai revelar. Quer seja um pecado seu, quer seja uma virtude. O diabo, para se vencer, para te derrotar, para te apontar, para te atacar, ele quiser te revelar, falar a verdade, o diabo faz a verdade aparecer. Ou os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, vão falar para o rei. Rei, o Daniel está adorando a Deus. O diabo foi avisar o rei Daí que Daniel estava no culto, que Daniel estava no ministério, que Daniel estava no louvor, que Daniel estava na adoração. O próprio diabo denunciou Daniel para o rei. E qual que é o coração do rei? Porque ele conhece Daniel, ele ama Daniel, ele é o segundo do reino. Ele precisa fazer o quê? Dar um jeito de poupar. Aí o diabo usa a lei contra o justo. O diabo usa a lei contra o justo. Qual que é a lei? Todo aquele que não adorar vai ser morto. Vai ser morto. Isso é a lei. O diabo está sendo justo. O diabo está usando a lei. Ah, mas é a lei que o homem decretou. Tudo bem, mas é a lei. A autoridade procede de Deus. O diabo também faz isso. Se tiver que usar o que é certo para te derrubar, ele vai usar. Aos olhos da lei, Daniel está errado. Aos olhos da lei, Daniel está errado. Porque é uma lei que ele não podia adorar. Ele está debaixo daquela lei que ele faz. Ele quer obedecer a Deus e obedecer ao rei. E aí o diabo usa o justo para a lei, para derrubar o justo. E usa a lei para derrubar aquele que está em Deus. Ou pelo menos tentar. E o rei não tem argumento. O rei não pode fazer nada. Porque a lei é irrevogável. A lei, não se revogava a lei, né, dos médicos do ministério. Não se revogava. Então o rei, e aí Dario, de certa maneira, se assemelha a Deus. Ele tem que se submeter a quê? A lei que ele mesmo determinou. E com o coração cheio de dor e tristeza e angustiado, ele manda Daniel para a morte. Ele manda Daniel para a cova dos leões. Ele manda Daniel para ser morto, para ser trucidado. Isso é um reflexo daquilo que o próprio Deus passou. Porque Deus, para nos salvar, ele teve que enviar o amado dele para a morte, por causa da lei que ele mesmo instaurou. Ou seja, alguém tem que pagar o preço do pecado. Quem vai pagar o preço do pecado? O santo, o próprio Filho de Deus. O que Deus faz? Ele manda o próprio Filho, para que esse Filho fosse trucidado por causa da lei que ele mesmo, Deus, havia estabelecido. Ou seja, Dario está muito mais próximo de Deus do que do diabo. E aí Dario manda Daniel para a cova dos leões, põe uma pedra em cima e deixa Daniel lá a noite inteira. E passa a noite acordado. O rei perde a alegria. Naquela hora ele fala, eu não quero comida, eu não quero bebida, eu não quero música, eu não quero... As pessoas que toda noite iam alegrar ao rei, ele manda parar com tudo. Então ele não come aquela noite, ele não bebe aquela noite, ele não dorme aquela noite, ele não se alegra aquela noite, o coração está profundamente entristecido. Por causa de quem? De Daniel. Mas ele não pode revogar a lei. Que Deus não pode revogar a sua própria lei. Ele passa esse tempo até o dia seguinte. No dia seguinte,
ele faz uma coisa inesperada. E o que o rei faz é inesperado, né? O que o rei faz? Ele vai até a porta, ele vai... o Daniel, vai lançar na cova, ele fala, disse o rei Daniel, o teu Deus, a quem tu poderosamente serves, que ele te livre, porque eu não posso. Aí pôs uma pedra, posta da boca da cova, e o rei selou a pedra. Ou seja, para que ninguém dissesse que o rei trapaceou, né? Ele põe a pedra e sela a pedra. Ele sela a pedra, o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, talvez um dos outros dois presidentes. Sela a pedra. Selou ali, né? Devia ser o túmulo de Daniel. Para que ninguém viesse dizer, olha, o rei trapaceou. Engraçado é que isso acontece lá com Jesus, né? Quando Jesus ressuscita, o que é que os fariseus mandam espalhar? O que os fariseus mandam espalhar? Roubaram o corpo. Olha, Deus trapaceou. Os fariseus vão analisar Deus trapaceou. Eles pagaram para falar isso. Eles pagam a pessoa para dizer Deus trapaceou. Aqui o rei fala assim, para dizer que eu trapacei, eu vou botar uma pedra, porque o Daniel não poderia botar pedra. E para dizer que alguém de fora dele botou a pedra, eu coloco o meu selo. Como todo mundo sabe que é uma Daniel, vem cá, vou ficar aqui, coloca o meu selo também. Ou seja, para garantir que não seria a mão de homem. Está garantido que não seria a mão de homem. O Davi fala, o teu Deus a quem tu serves continuamente, ele te livre. Porque eu não posso fazer isso. Eu vou garantir, porque a lei tem que ser mantida, porque a justiça não pode ser burlada. Que homem nenhum estenda a mão para te ajudar. Aliás, nem você pode se ajudar, porque a pedra não pode ser removida por você mesmo. Você vai ter que depender. Se há um livramento, esse vai ser do seu Deus. E o rei garante isso. A pedra garante que Daniel não pode se livrar. O selo garante que ninguém ajude Daniel. Então não pode ser mão de homem. Não pode ser obra de homem, não pode ser obra natural. E aí o rei passa a noite, então, né, em jejum, sem música, sem comida, não sei o quê. E pela manhã, assim que o sol raiou, assim que o sol nasceu, o rei foi com pressa. Nasce o sol e o rei sai correndo. Imagina, o homem mais poderoso da terra saiu correndo de manhã, né, de pijama, com roupa, deixou o cabelo, o cara está organizado, não comeu, não bebeu, o cara está cansado, está angustiado, ele sai correndo, né, de pantufa, né, escovou os dentes, não fechou o cabelo, é bom, mas é um cagarinho, não plantando, nem... Ele vai lá e chega na pedra lá, e chegando na minha cova, chamou por Daniel por voz do quê? Isso, desesperançado. Tem esperança. Mas foi lá. Foi lá. E olha que engraçado. Né? De novo, o rei aponta para nós. Quantas vezes nós não acreditamos no milagre? O rei não acreditava no milagre. Por quê? Porque a noite que ele passa em claro, não é uma noite que ele passa lutando contra o diabo, não é uma noite que ele passa orando a Deus, não é uma noite que ele passa, não, é uma noite que ele passa de luto, é uma noite de luto. Ou seja, ele fala, o teu Deus que te livre, mas ele não acredita nisso. Ele fala da boca para fora. O coração dele é um coração que não tem fé. Ele pode até declarar, mas o coração dele não tem fé. Quando ele chega lá na porta, né, ele fala e chama com a voz triste. É diferente, né, daquela declaração de fé. Né? Levanta e anda. Né? É diferente disso, daquela convicção da fé. Ele não tem essa convicção da fé. Né? É como Pedro, como o João, não tem ouro e nem prata, mas aquilo que tem eu te dou, levanta e anda. Não há hesitação, não é com alegria, é com autoridade. O rei não, o rei chega, né, natural. Ele chega com uma voz triste, né, ele acha que não vai acontecer. Chamou para Daniel com voz triste e disse o rei, Daniel,
servo do Deus vivo. Dado seria o caso, por acaso, quem sabe, talvez remotamente possível, porque não é fácil de acontecer, possivelmente o teu Deus salvou. Não há fé, o reino é que passa com você. Ele declara, ele conhece Daniel. Mas ele tem certo. Ele tem fé na fé de Daniel, acho que eu acredito assim, né? Aquela coisa. Será que, né, a fé de Daniel moveu alguma coisa? Porque eu não tenho. Né? Eu não tenho. Eu não creio, né? E ele fala exatamente isso, né? Deve-se o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te. Ele fala exatamente isso, ele fala esse discurso que ele tem. Será possível, talvez, quem sabe, né? Uma possibilidade igual remota, improvável, nunca aconteceu antes, que teu Deus, ele fala exatamente isso, dizendo, não há fé no milagre. Dario conhece a Deus por ouvir falar daquilo que Deus fez na vida de Daniel. Mas o rei não viu ainda o milagre. O rei tem um coração duro. O meu coração é duro. Esse coração é diferente do meu coração. A gente lê a Bíblia, a gente ouve o pastor pregar, a gente vê, né, a pregação na televisão, a gente ouve o testemunho. Ou seja, a gente ouve dizer o que aconteceu. Aquilo muitas vezes nos emociona, nos toca, muitas vezes cria na nossa mente, né, alguma certeza, alguma convicção, mas na hora em que eu preciso ver o milagre, eu não acredito. Muitas vezes aquilo não se deu o caso do milagre ser com Dario, mas foi alguém a quem Dario muito amava, Daniel. Quantas vezes a gente fala de Deus para as outras pessoas, ouve de Deus para as outras pessoas, mas quando o negócio é comigo, eu não tenho fé. Eu não tenho fé pela minha cura. Eu não tenho fé pela minha prosperidade. Eu sou até capaz de orar pela cura de alguém. Com tanta fé, mas com tanta fé, que pela minha fé, o milagre se realiza. Eu tenho certeza que eu já passei por isso. Eu passo por isso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui passa por isso. Você ora por alguém, foi a circunstância mais impossível que você possa imaginar. Mas como é o outro, a tua fé pelo outro é tão grande que o milagre acontece. Mas quando é a minha vez, ou sou eu, aí vem a dúvida no meu coração. Você está envolvido, que está passando por uma circunstância, tem vários sentimentos aí que estão envolvidos. Medo, ansiedade. Segurança. E aí, por conta disso, impede de você ter fé suficiente para crer que aquilo vai acontecer. Agora, é verdade, exatamente isso. Eu tenho medo, eu tenho insegurança. Será que eu mereço? Será que eu mereço? Né? Será que eu mereço esse milagre? Será que a minha fé talvez? Será que eu não fiz algo por merecer? Não há maldição dos meus ancestrais? Todas essas ideias passam pela minha cabeça e essas emoções passam pelo meu coração. Mas por quê? Eu não conheço Deus na medida que preciso conhecer. Eu acho que conhece. Se você consegue orar pela pessoa e se você ora por alguém e a pessoa ela recebe a cura e quando é por você, você não recebe, vamos dizer assim, não é que eu não conheço a Deus, eu conheço. Talvez eu não conheça quem eu seja um Deus. Isso é diferente. Mas é uma falta de conhecimento. Eu sei quem é Deus na vida da pessoa. Eu vou orar e vou... Porque eu não sei quem é Deus na minha vida. Eu tenho um aspecto de Deus que eu não conheço. Quem é Deus na minha vida. Eu sei que Deus é pai do Marcos. Eu conheço o pai do Marcos.
mas eu não sei quem é meu pai. Dizem que ele é o meu pai, porém eu não tenho como pai. É diferente. Eu tenho lá o registro, tenho o nome dele, eu carrego o nome dele, porém eu não conheço, não caminhei com ele. Agora, eu segurei na mão dele para ele me levar e conduzir o suficiente. é uma deficiência no conhecimento, há um nível de conhecimento de Deus que passa pela frase que Jesus fala na cruz. Abba, Pai. Paizinho querido. Passa por aí. Como é que Jesus manda eu orar? Pai. Pai nosso, meu e seu. Ele é tanto seu pai quanto meu pai. Eu sei que ele é seu pai. Eu sei que ele te ama e ele não vê o universo pelo amor que tem por você. Mas eu não acho que ele fará o mesmo por mim. Então, a dimensão pessoal da paternidade com Deus que eu não conheço. Isso é conhecimento. É que também você tem mais detalhes do seu problema e de quem você é. Talvez outra pessoa você não conheça todos os defeitos dela para você achar que Deus não vai ter misericórdia dela. Ou todos os detalhes do problema. Não importa o quão pecador o Félix seja. Eu sei que o amor de Deus é maior do que o pecado do Félix. E esse amor de Deus, pelo Félix, não preciso conhecer quem é o Félix. Eu conheço quem é Deus da vida do Félix. Mesmo que eu conheça, o Félix me fala tudo. Né? Me conta tudo. Então, as coisas mais escabrosas na vida dele. Mesmo que eu conheça, que seja algo terrível, ainda assim, eu sei que Deus é maior do que o Félix. O amor de Deus é maior que o pecado dele. Então eu tenho fé, porque Deus age na vida dele. Então não passa pelo conhecimento do outro. Passa pelo conhecimento que eu tenho de quem é Deus em mim. Porque na minha cabeça eu sei. Quem é mais pecador? Eu ou você? Sempre você achar que é você. Só que dentro de Deus somos todos iguais. Mas irmão, não é meu pecado, mas Então você está com jeito? não, eu não peguei um ato. Mas é uma coisa, depende. Esse nível, esse é o nível de intimidade com Deus que é difícil de ter. É difícil de ter esse nível de intimidade com Deus. Eu até tenho o nível que Daniel tem de orar na janela. Porque lá no fundo eu fico pensando, mas Deus vai me livrar, Deus vai... eu fico no nível maior, o nível de intimidade de Mesaque e Abednego. Se Deus não quiser, continua sendo Deus. São níveis de conhecimento de Deus que são necessários que ele tenha, mas que de fato são difíceis de obter. Engraçado mesmo, o Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abraão, eles contestaram o rei, né? Aqui ele nem contestou, ele foi direto. Daniel E calou a boca, foi embora. Isso que o Daniel falou assim naquele. Nem contestou. Ele vai lá. E aí quando o rei chega lá, ele fala, o que o Daniel fala? Não, ele vai Mas que é qual? Peraí. Até porque talvez ele fosse advogado da época, por isso. Acho que ele passou 2 miligramas. O Leão não deu laranja. Aí quando alguém viram uma carne nova lá. Daqui a pouco a coisa que mais eu fico admirada em Daniel é a constância dele. Ele não se subia. Ele não variação dele. Aquela frase, né, aquele versículo que ele fala no mundo, 3 aflições, no ano, né, o vencer o mundo, Jesus não tinha vindo aqui, né? Então existia essa realidade. Mas a constância dele com Deus, ele não precisava assim,
tem que ser. Não, ele tinha cabelo, né? É verdade. Ele simplesmente ele estava ali, ele tinha aquilo muito vivo, porque é diário, né? Eu acho que ele estava muito vivo, ela era muito latente, né? Tanto é que você vê esse momento de queda de Daniel, né? Ele não tem vácuo, né? As circunstâncias à volta dele são declinas, mas ele não tem alto e baixo, né? Ele não tem falando dele, né? Dele sair, perder paz, família, terra. Mas aqui Daniel também que é belíssimo, ele tá doido, né? Coitado, acho que ninguém falava sobre isso. 5, 6 vezes. Já passou por 5, 6 vezes, tem nada. Então, esse não viu vários deles, né? ou sei lá, comidinha. Agora, é uma coisa em comum, né? Bem, aconteceu tudo isso, mas Israel ainda estava sob domínio de outros, né? Ou seja, Deus fez acontecer de novo a mesma coisa para mostrar. As circunstâncias impostas a Daniel sempre pioraram. Mas Daniel nunca esteve na pior, né? Eu tenho agora, pela primeira vez que eu confio Daniel, gente, como mostra isso a nossa realidade hoje. Que nós vivemos no mundo, não deveríamos ser contaminados por ele, mas ainda assim, ele nos abala. Babilônico. Ele nos abala, né? Não deveria ser assim. Deveríamos ter uma postura de Que é o como é que Daniel começa? Não comereis as comidas da Babilônia. Como é que ele acaba? Adorando meu Deus. Ele não se contamina. Ele continua na mesma posição dele, não altera. Ele não faz grandes coisas, né? Ele está continuando na posição. Por exemplo, ele teve aquele ritualzinho dele, constante, diário, permanente. Daniel é Daniel. Daniel não é. Ele não tem medo de perder a posição dele, queira ou não queira, né? Onde ele chegou, era cabelado medo de perder, né? Ele não. Aquela coisa, né? Foi o Senhor que me deu, então se o Senhor quiser tirar, tira, se o Senhor quiser. E aí quando Daniel sai da cova, então Daniel, de vários leões, aí então Daniel falou ao rei, rei, literalmente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Do que foi achado, em minha inocência, diante dele, Deus, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Até porque se tivesse cometido delito, ele cumpriu a pena. Eu preciso de verdade, eu hoje vi essa história, eu vi que uma vez um cara me contando essa história, eu fui no filme, não sei, eu tenho essa história na cabeça. Tinha um negócio que se o cara fosse condenado à morte, à forca, e o carrasco abrisse o cadafalso 3 vezes, e o cadafalso não abrisse, o cara ia embora. Você já viu essa história? Eu vi isso na cadeira de cadeira elétrica. O negócio Tinha um passagem na família. tinha negócio, o cara condenado à morte. Você viu essa história? Eu vi essa história em algum lugar, mas foi a forca. Se você ligar a forca, a cadeira elétrica, a forca 3 vezes, o cara e puxa cada falso. Aquela alavanca, não abriu. Ele puxa de novo, não abriu. Ele puxa de novo, não abriu. Ele não pode puxar a 4ª. Ele chega no cara embora. Inocente. Seria a morte. Seria inocente. Eu estou muito ou seja, a pena se cumpriu, mas o cara não morreu. Não é que ele sai inocente. Qual que é a ideia? A pena se cumpriu. Só que o resultado da pena não foi a morte. Então o cara está livre. Ele não vai ser julgado de novo, ele não vai. Não, ele está livre. Vai ser a pena de morte. A pena do cara é a morte. Se ele não passar pela morte, não tem pena. Se isso acontecer 3 vezes, ele tem que ser libertado. Ele cumpriu a pena. A pena foi executada.
Porém, Ele não é falso. Eu não pegava uma luz, pegava uma só pega o pão. Pega no meu cara, tá tudo. Ele também não pode. Se o cara for poder dar morte pela força, ele não pode sair com verdade. Quem tem força, pega o cara pelo chão de braço. E aí acontece, Daniel, aí Deus fechou a boca dele, então, não cometi direito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova, assim foi tirar Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele, porque crê no seu Deus. Porque Daniel crê no seu Deus. Ordenou o rei, foram trazer aqueles homens que tinham acusado, os fofoqueiros. Os caras sofreram uma lei. Só que é o seguinte. Isso aqui também tem. Eu penso o seguinte, Mas os caras não cumpriram uma lei. Quem ordenou uma lei foi o rei. Mas já está cumprindo. Eles usaram de máquina. Eu quero o rei e ordenou que e aí o rei pode fazer decreto que ele quiser. Então, por favor, só trabalhar aí. Mas a lei é errado, porque eles não cumpriram a lei. Não cumpriram a lei. Então, Só que eles manipularam a lei. É mais ou menos assim. Você é diretora de uma grande empresa. Aí você descobre que o seu gerente é mau caráter. É de má índole. Só que você não pegou ele roubando, você não pegou ele... Mas você percebe que é o que os caras fazem. Qual foi o delito que eles cometeram? Nenhum. Mas eles são mau caráter. Eles são de má índole. Você vai deixar esse cara falando com você? ele vai servir de exemplo. Mais que esse cara que é mau caráter, ele vai agir para prejudicar as pessoas. Mas é mais uma questão moral do que uma questão... É mais que moral. Porque se no meu grupo eu tenho alguém que prejudica os outros, prejudica o grupo. Então, mas nesse caso ele... Tá, se a gente olhar por um lado, a gente vai falar que ele prejudicou, mas na verdade ele não prejudicou, ele cumpriu a lei. Ele foi lá e falou, a lei era essa. Ele foi lá e falou, olha, o fulano não está cumprindo a lei. Mas eu entendo que ele foi para a cova dos leões, não porque ele, por causa da lei, ele foi por outro motivo. Não tem nada a ver com a lei, não tem nada a ver com o que aconteceu. Os principais que criaram a lei. O rei, nem no momento eles criaram. Eles manipularam. Ou seja, o rei percebe a intenção que ele tinha. O coração não sai. É um juízo político. É um juízo político. Para caçar o deputado, tem que pegar ele direito? Não. Ele perde emprego. É um julgamento político. O rei faz um julgamento político. Só que no caso do rei, ele não manda embora. Não perde o cargo. Ele manda matar. Eles foram caçados. Mas eles não foram caçados porque foram caçados por foram mais é um julgamento político, não é um julgamento legal. O rei está fazendo um juízo de valor não legal. É um juízo de valor moral ético. Ele pode fazer. É um deputado que não se provou nada contra o deputado. Porém. Mas mandou o cara embora. Qual foi o crime que a mulher lá que apareceu pelada lá do negócio na rua cometeu? Nenhum. Eu perdi o emprego. Que julgamento foi esse? Foi julgamento moral. No caso dela, não cabia a pena de morte. Ou a pessoa que a mandou embora não podia matá-la. O rei podia. Transcende às vezes o que é certo e o que é errado. Do mesmo jeito que o diabo pode usar a lei para prejudicar alguém, Deus pode usar, que é uma coisa humana, né? Mas Deus pode usar o que é certo acima da lei. E o legal como Deus é perfeito, esse certo não viola a lei dele. Porque a lei dele é perfeita. A nossa lei não. Então aqui é o que o juiz faz. Ele percebeu que aquelas pessoas não cometeram crime nenhum. Mas moralmente elas eram condenáveis. E qual que foi a condenação dele enquanto rei? Mata.
Deus é uma lei, o rei pode fazer isso, mas não é o que ele quer. Ele é o rei. Tanto que era muito fácil, então a gente não pode. Vou mandar o cara pra coma por incompetência. Nós estamos mais ou menos no lance que acontece na empresa. Mandaram 2 caras embora e foi uma mesmo. Era armado. E não roubaram. Era armado que roubo, né? Eles saíram em campo, falavam que fazia as inscrições, não fazia. Pegava lá as folhas, lá as palmitópicas, lá preenchia do... Parava no lugar e preenchia tudo, voltava para a empresa e acusava todo mundo. E o dono da empresa olhando, lá o gerente, o coordenador de campo olhando a matéria. O cara roubou que estava fazendo assim? Então, aí pegaram a fraude, aí tiraram o carro deles, né? Eles tinham um carro, e tiraram o carro deles no começo, aí agora descobriram outro negócio. Os caras estavam ilícito, né? Os caras não estavam. Mas estavam fazendo serviço, né? Não importa os carros. Não deu nem para calma, mas não faz trabalho. O que ele acontece? Ele faz o trabalho, ele assina, vai para São Paulo. Ela São Paulo não obrigada a pagar a empresa, porque está prestando serviço. Até provar que eles não estão fazendo serviço, vai demorar um tempo. Pela má-fé do cara. Então, ele está assinando, o cara está assinando, ele está recebendo um patrão, né, da empresa, que já está quieto, qualquer coisa ele fala, esse cara está fazendo isso, aí até também de má fé, porque ele está recebendo, porque o cara assina, ele recebe. Ah, ele é conivente, ele também vai embora. Não, já recebeu a grana. O cara lá, aí ele perde o contrato. Cobrir ele estava vendo, ele já passaram, mas eu contrato. Não, o deputado lá do mensalão, foi julgado já. Não, foi. Ele não foi condenado ainda. Mas tem os votos, não acabou o tribunal. Ele pode mudar o voto. Então ele não foi condenado, ele perdeu o emprego. Ele era candidato a prefeito do PT em Osasco, o PT mandou ele embora. Ele perdeu o emprego. Não, mas ele não renunciou à candidatura para ele, né? Renunciaram a candidatura. Alguém contra o cara, conhece. Tá bom, você vai gastar o dinheiro da campanha sendo que já está fazendo. Mas o que ele cometeu? Com a história foi que ele está julgado? Não. Mas ele perdeu o emprego. É o que ele fala. Todos eles que tiveram alguma ideia, eles foram solicitados para sair, porque começaram a enxergar que E aí, o que acontece? Acontece a mesma coisa que aconteceu antes com a Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles mudam a história. Qual que é a história antes? Somente o rei podia ser adorado, podia ser consultado, podia ser... Aí depois que isso tudo passa, que ele manda os caras para a cova, e o que acontece? Fontes dos homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. É uma coisa que aconteceu antes, né? Ou seja, há um decreto para que fossem mortos não só aquelas pessoas, mas a casa fosse reduzida a montura. Vamos da história. É uma coisa que acontece com esses homens. Ele não tinha chegado ao fundo da casa, da cova, e já os leões se apoderam deles. E pegaram todos os ovos. Aí o rei escreveu os povos, as ações de homens e todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos sejam multiplicadas, façam um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. O decreto que Nabucodonosor tinha feito, aí foi caindo, né? Porque outro reino, né? As leis de Nabucodonosor não precisaram ser endossadas pela Pérsia. O que acontece? Dario endossa a lei. E ele vai mais longe, né? Se você lê o decreto que o rei da Babilônia emite, não é tão eloquente, tão incisivo como o decreto que Dario emite. Ou seja, o decreto de Dario, ele é superior em força, em magnitude, né, em eloquência, em glória a Deus.
É um decreto maior, mais forte. E aí Daniel prospera no reinado de Davi. Daniel acorda que Sedraque, Mesaque e Abednego, Daniel prospera. E nota, Daniel, em todas as circunstâncias, está no nível maior que Sedraque, Mesaque e Abednego. Primeiro, Sedraque, Mesaque e Abednego vão para a fornalha, juntos. Ou seja, um consola o outro. Daniel vai sozinho. Sedraque, Mesaque e Abednego são lançados à fornalha, Nabucodonosor olha e rapidamente os são para fora. Daniel passou a noite inteira. Mas em compensação, Sedraque, Mesaque e Abednego tiveram que dividir entre os três a presença de Cristo. E durante um curto tempo, eles desfrutaram da presença de Jesus. Daniel não. Daniel tem Deus só para ele. E passa a noite com Cristo. Na mesma medida em que a aprovação de Daniel foi maior que a de Sedraque, Mesaque e Abednego, a glória de Daniel, o desfrute de Daniel, a recompensa de Daniel, o galardão de Daniel foi maior. Que muda a história. E muda a história de novo. Sabe aquela coisa do galardão? O galardão é medido pelo que você faz para Deus? Na verdade, não. O que é galardão, né? É a recompensa. A recompensa que você recebe de Deus é pesada naquilo que você faz para Deus? Não. É pesada no coração que você tem em relação a Deus. Qual é o galardão daqueles homens que chegam entre Cristo e falam: em teu nome curamos os doentes, em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome ressuscitamos os mortos. Qual que é a recompensa que eles recebem de Jesus? Não tem nada disso. Daniel nunca curou ninguém. Daniel nunca curou ninguém. Daniel nunca ressuscitou um morto. Daniel nunca expulsou um demônio. Nunca foi no culto. Né? Mas essa forma evangelizou o rei. Por que anjo aqui com Jesus? Porque... Ele está falando para minúsculo, não tem... Só uma interpretação. Meu Deus enviou o seu anjo. Tem passagens em que Jesus é chamado de anjo de Deus. Não sei. É uma interpretação que pode ser discutida. Quem é que fecha a boca do leão? Quem fecha a boca do devorador? Quer dizer, é uma interpretação? É uma interpretação. Dá para demonstrar por A mais B que esse anjo é Jesus? Não dá. Mas é possível, se você tem no texto referências que apontam para que seja. Primeiro, que é o anjo de Deus. E segundo, que ele fecha a boca do devorador. Terceiro, ele está na cova. Então, você tem menções no texto que podem te levar a concluir que é Jesus. Mas, de fato, eu não pode garantir que seja, não. Eu creio que é. Mas é uma convicção pessoal minha. Convicção pessoal minha, eu creio que é. Esse anjo é o próprio Jesus. E assim, né? Mas eu quero falar o seguinte, quer dizer, o galardão não é na medida em que eu faço. É na medida do meu relacionamento que eu tenho com Jesus. O relacionamento que eu tenho com Deus. Daniel tinha esse nível de relacionamento com Deus. Então, passar essas dúvidas que você comentou. Ou será que porque eu tenho um problema, porque é comigo? Não, Daniel sabia que isso era o pai dele. Daniel sabia que era. Deus falou, Daniel não tem altos e baixos. Eu estou lá no alto. Como eu vou orar para que Deus tenha misericórdia da vida pecadora do meu. Mas quando é para mim, aí não é mais o mesmo Deus, né? Não é mais o mesmo Deus. Então Daniel não tinha. E assim, o interessante é que assim,
Daniel, ele é assim, ele é constante. E Deus é constante na medida da constância de Daniel. Então, à medida que ele é constante, Deus é constante com ele também. Então, na medida que ele cresce também em experiência, em fé, porque na verdade a prova dos leões é o ápice da prova, né? O ápice da aflição. A primeira e última. Primeira e última, essa é a última, né? Então, assim, ele cresceu. Ele cresceu. E à medida que ele cresceu nessa constância com Deus, Deus também cresceu na medida de livramento, né? E aí é outra coisa interessante, né? A única grande provação da Daniel é a cova, né? Foi. E é no fim da vida dele. E depois aí está naquele certo de geração. É no fim da vida dele. Aí ele vai começar a falar de Jesus. Aqui rompe um grande... Aqui há um rompimento, né? E até então, onde que é o ministério de Daniel? No governo. O ministério de Daniel não é a igreja. Ele não está no templo. Ele era político? Ele era administrador, não só o que... Engraçado, né? Porque nós estávamos na Holanda, orando, eu tive uma pequena visão, né? E eles disseram, não tem nada a ver, né? Mas agora o Daniel tem a ver, né? Deus estava mostrando que assim, Deus nos colocou em lugares diferentes, né? Posições diferentes. E na visão que eu tive, que assim, aonde a gente está, quem somos profissionalmente, então, por exemplo, a Lisa, né, como advogado, Beth como advogado, né, a Jenny como fotógrafo, cada uma na sua área. E Deus falava assim para mim, né, quando no louvor, ele falou assim, as minhas marcas ficam nesse lugar quando o meu povo pisa. Então assim, eu vi vocês pisando, e era como se marcas de sangue fossem ficando, sabe? E eu vendo aqui Daniel que foi no governo. Foi no trabalho dele é que ele mudou a história. Né, agora eu estou conseguindo fazer um link de começo por fim aqui, né? E Deus mostrou assim, que à medida que a gente vai pisando, nossos pés vão sendo colocados, né? O marco da nossa tabela, não sei aonde, né? Parece que assim, é um trabalho, é só uma coisa, né? Tão natural, é coisa do dia a dia. Né? E Deus falava, não. As minhas marcas vão ficar naquele lugar, porque o meu povo está ficando naquele lugar. É verdade, né? A gente é muitas vezes ensinado que você só vai cumprir o propósito se você fizer de alguma maneira envolvido com o ministério da igreja. Daniel não é evangelista. O engraçado é que a igreja aqui está corrompida. O templo existe mais, está corrompido. Onde que Daniel, onde que Sedac, onde que Mesaque, onde que Abednego fizeram a diferença? No dia a dia. Não pelo título, não pela posição, não pelo ministério, mas por quem eles eram. E onde eles adoravam? Onde eles adoravam? No quarto. Deus pode fazer o reino dele se manifestar pelo templo, né, no templo, na igreja, no ministério, mas ele também pode fazer em qualquer lugar. Pode acontecer na minha vida normal, comum, natural, eu honrar, testemunhar e cooperar com o reino, e gente que está na igreja, na direção do ministério, está cooperando com Satanás. Pode acontecer? Pode. O Will passou por isso. Aquele bebê que estava aqui em cima, né? A igreja dos tempos de crise ou criou o tempo de crise da igreja? Não importa qual seja a circunstância. O que importa é o relacionamento que eu tenho com Deus, o relacionamento que Deus tem comigo e como que isso se irradia através de mim.
Engraçado que é uma história do elefante, né? Que a senhora comentou na sala, né? Como o Daniel está com Cristo, que faz sentido realmente hoje. Como o Daniel está com Cristo, onde ele está, ele faz a diferença. Não tem como não ser notado, que é a história dos pezinhos com sangue. Aonde ele passa, não tem. A sensação que eu tenho é assim, você não precisa fazer esforço para derramar virtude, sabe? Porque você está em Cristo, você é em Cristo, e assim... Porque o esforço e o relacionamento com Cristo. Falta esforço. E as outras coisas acontecem. Né? Eu vejo isso naquela mulher, a mulher Mohamed também, que ela pega, ela encosta nas roupas de Jesus. Quer dizer, ela não precisou... Fazer aquele dia de jejum para... Não que eu também assim, acho que não precisa, né? Se Deus não está fazendo, Jesus deixou a coisa vida, é aquela coisa do sair de Jesus. Tanto é que ele fala, as virtudes foi Jesus, né? Aonde foi, né? Aonde pegou, né? Então, assim, é a mesma coisa, eu acho que é isso que acontece conosco. Sai virtude de nós, sai Jesus de nós, sem a gente saber, sem a gente perceber. É como respirar, né? Então, assim, nas danças de vida, assim, você está andando. E as marcas estão... Só porque você andou, a marca ficou. É mais ou menos assim. Muitas vezes, eu e a Ruth já ouvimos de pessoas que nós somos um modelo de casal. E relacionamento. No que eu e a Ruth nos esforçamos para ser modelo para alguém? Em nada. O meu esforço é ir me relacionar com ela. O esforço dela é se relacionar comigo. Na medida que nós nos relacionamos, o nosso relacionamento, de alguma maneira, influencia as pessoas. Como é que eu vou influenciar as pessoas no reino? Não é procurando influenciar as pessoas. O meu esforço não é esse. Qual é o meu esforço? É me relacionar com Jesus. Eu me relaciono com Cristo, estando em comunhão com Ele, as outras coisas vão acontecer. Pode ser na igreja? Pode. Pode ser numa missão? Pode. Pode ser num grupo de oração? Pode. Pode ser no serviço? Pode. Daniel foi assim. No serviço. O trabalho dele. Né? Paulo foi aonde? No meio da igreja. É onde ele colocar. O que importa não é onde você está ou o que você está fazendo. O que importa é o relacionamento com ele. Não é o que ele faz. Não é o que ele faz. Eu quero influenciar as pessoas para que as pessoas... Qual que é o maior evangelismo? O maior evangelismo é o meu relacionamento com Deus. Eu lembro uma vez, quando a gente estava no devocional, e eu falei assim, o que quer dizer isso, né? A gente estava no devocional, eu não entendi essa passagem na Bíblia. Aí ele falou assim, nem eu, irmão, ele virou para mim, né? Ele falou, ora, e vai buscar de Deus, mas não esquece de falar depois. Ele falou que o mesmo Espírito está em mim, está em você. Né? Então, assim, cada um de nós tem o mesmo Espírito. Né? É a mesma, a gente tem o mesmo desdobramento espiritual. Né? Só que a gente é aquela coisa da nossa identidade fragmentada, ferida, que a gente não sabe quem a gente é. Mas a gente, apesar de não saber quem é, muda o lugar, muda a família, muda a história, muda o ambiente, só para estar ali e ter uma comunhão com o Senhor. Então a única coisa que eu acho que a gente precisa, de fato, cuidar é desse relacionamento. Da mesma forma que todo mundo cuida do seu, tem que cuidar do seu relacionamento, do relacionamento de amizade, do relacionamento de casal, do relacionamento de filhos. Eu acho que o relacionamento com Deus gera esse tipo de influência também. Em todo lugar onde a gente está. Vou mandar até. Eu acho que também.
Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse alimento, Senhor Jesus, que tem dado para nós. Senhor, que essa revelação tenha mesmo, Senhor, na nossa mente, Senhor Jesus, transformando mente e coração, Senhor Jesus, de acordo com a tua vontade, seu aprendizado, seu amadurecimento, Senhor Jesus. Que as crianças que estão em nós, Senhor, continue mais uma criança, Senhor, voltada para o teu coração, para as tuas atitudes, Senhor. Oh, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo precioso, Senhor. Falando da tua palavra, da importância que tem isso para nós, Senhor. Mostrando que o mundo, Senhor Jesus, vai ser derrotado, Senhor, pelo teu nome, Senhor. É só te buscar, é só te amar, é só, Senhor Jesus, estar em comunhão contigo, Senhor. É só cada vez mais, Senhor Jesus, orar para ti, Senhor. Esquecendo as coisas, Senhor, que estão sujas nesse mundo. Senhor, esquecendo as coisas, Senhor Jesus, que vem atrasar, Senhor, atrapalhar o nosso convívio contigo, Senhor. Só que disse para dizer mesmo, Senhor, para esse contato, para esse convívio contigo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado por essas pessoas que estão aqui. Obrigado pela cena maravilhosa que vamos ter. Senhor, obrigado pela ida para casa. Senhor, que eu sei que cada um aqui estará com os seus anjos, Senhor Jesus, levando, conduzindo. Nada vai acontecer em nome de Jesus. E, Senhor, que daqui em diante, Senhor Jesus, coisas aconteçam para que a fé seja exaltada, seu nome seja engrandecido, coisas, Senhor, maravilhosas, conquistas, transformação, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor por nós. É que